Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao Band Motores aqui pela Band+. E nós seguimos com os programas especiais, trazendo aquelas matérias que foram destaque aqui, que chamaram mais a sua atenção em 2023. Então confere comigo aí o que teremos hoje. A experiência de dirigir a primeira Renault Scenic produzida no Brasil. Uma conferida no Toyota Corolla Cross XRX 2024. Conversa técnica. Os amortecedores são todos iguais? E ainda o Citroën C4 Cactus Turbo e os 50 anos de um esportivo 100% nacional, o SP2. Aproveite agora aqui no Band Motores. Então, começando, olha, hoje nós temos dois modelos clássicos muito interessantes e que foram produzidos aqui no Brasil. Para começar, vamos falar da Renault Scenic, que em 2023 completou 25 anos no país. E para ajudar nessa passada pela história da fábrica brasileira e do Megane Scenic, nada como poder conversar com uma pessoa que participou de todo o processo. Eu sou químico industrial, trabalhei muitos anos na parte de tratamento de superfície e quando a Renault veio para o Brasil, ela veio com uma inovação que era a pintura à base d'água. Isso me chamou muita atenção e me fez sair do grande centro de São Paulo e ir para Curitiba. Eu falo que o meu primeiro equipamento de segurança que eu recebi na Renault do Brasil foi uma bota de borracha, porque quando eu cheguei lá só tinha terraplanagem. Agora, quando a gente vem observar aí essa primeira Scenic produzida no Brasil, antes de tudo, né, fica forte aí a presença de um estilo, né, de um espírito da época. E também por se tratar de um monovolume, principalmente com essa grande área envidraçada. Mas é marcante aqui as linhas mais arredondadas, com poucos vincos. Agora, mais do que tudo, o Scenic trouxe aqui para o mercado brasileiro muita inovação na versatilidade familiar. Um dos compromissos pontuais aqui era oferecer conforto de verdade para todos os passageiros. E para isso, como a Renault explica, o carro foi desenhado de dentro para fora. Aqui atrás o melhor exemplo, bancos individuais com cintos de segurança de 3 pontos. Ainda falta aqui a mesinha tipo avião, criação brasileira inclusive. Como esse é o primeiro projeto, é o carro protótipo ainda, não houve tempo de montar. Agora, muito legal dentro dessa versatilidade é que ele já trazia soluções como esta aqui, ó. Se você rebatesse o banco do meio e tivesse só com 2 pessoas, você já tinha uma mesa de trabalho ou para o lanche aí na hora do piquenique. Não tinha um carro com essa proposta e também não tinha um carro com uma inovação. Você pode tirar os 3 bancos traseiros e formar um grande porta-mala. Você tem os porta-trecos, né, que nós chamamos. E essa modularidade ganhava muita força aqui no porta-malas, né? Ponto fundamental para um carro familiar. Além do bom espaço de 410 litros de capacidade na posição normal, já trazia aí soluções pensadas para carregar objetos, né? O tampão, por exemplo, tem essa possibilidade de ser utilizado como uma prateleira para ganhar mais espaço. Isso sem comentar sobre o ganho de espaço com todos os bancos ali da segunda fileira rebatidos. Agora esse é um momento muito especial porque é o privilégio de poder sentar ao volante desse primeiro Scenic montado no Brasil, né? Ainda considerado 00, um protótipo, porque não traz todos os detalhes que foram aplicados nesse carro aqui quando entrou efetivamente em linha de produção. O motor 2.0, né, movido a gasolina, câmbio manual de 5 velocidades, como chegou no mercado, com força suficiente sim, com 115 cavalos de potência, torque ali na faixa dos 17 kgfm. Agora o mais gostoso aqui, além do cheirinho clássico de um carro já
mais antigo, é que você nota essa característica pensada para o Scenic de deixar o motorista numa posição elevada para tirar proveito de toda essa área envidraçada aqui. Uma posição elevada até um pouco exagerada, né? Não muito confortável. Características aqui que a gente vê hoje que as pessoas buscam nos SUVs, né? Além de todo o espaço, um rodar mais confortável, pensado para a família mesmo, e uma boa dose, claro, eu estou andando um trecho pequeno aqui sozinho, mas uma boa dose aí de conforto interno no sentido de ruído, né? Ele tem um bom isolamento, era um carro bem projetado mesmo, para agradar a família. Eu posso falar que esse daqui é o nosso papai dos SUVs, né? Então você pega hoje os nossos veículos, né, que estão sendo produzidos no mercado brasileiro ou até mesmo importados, eles têm as mesmas características da Scenic. E com as comemorações dos 25 anos de produção local, de produção do Scenic, primeiro modelo Renault aqui do Brasil, a marca vai retomar a força desse nome Megane, que chegou aqui com o Scenic, teve também um hatch, um sedã e até a perua Grand Tour. A história não parou por aqui. Vem aí o novo Megane E-Tech, modelo 100% elétrico da Renault, montada sobre uma nova plataforma exclusiva de modelos eletrificados da marca. Mas essa história aqui está só começando e a gente volta a falar mais à frente. Então vamos começar falando do lado de fora. Aliás, esse é um dos pontos fortes do Toyota Corolla Cross, porque ele tem um visual imponente, assim, uma cara de bravo até, né? Principalmente aqui nessa dianteira, com uma grade que ocupa boa parte aqui desse setor do carro. Os faróis também são grandes, afilados e tem essa proposta geral aí da carroceria com muitos vincos, né, marcantes. Tem bonitas rodas aí, aro 18 nessa versão, o pneu é de perfil mais baixo, ou seja, apesar dessa carroceria aí de SUV, ele é um carro bom mesmo para andar no asfalto. Então vamos logo falar daquilo que é o grande chamariz desta versão, que é a motorização híbrida Flex. Aqui ao volante é bom lembrar também que o Corolla Cross conta com outra versão equipada com um motor 2.0 aspirado de 177 cavalos e transmissão automática do tipo CVT que simula trocas de até 10 marchas. Situação diferente desta aqui, que tem a propulsão híbrida, formada por um motor 1.8 Flex e 2 motores elétricos. Transmissão também automática do tipo CVT. Só que aqui a potência combinada apenas 123 cavalos. É pouco, né? Um tanto modesta pensando no tamanho desse carro. Por isso a importância aqui de você saber valorizar a eficiência energética mesmo, a economia de combustível. Agora nesse Corolla Cross, ele tem aquele acerto mais tradicional do motor e transmissão CVT, que eleva muito a rotação do motor quando você precisa pisar fundo para uma retomada, e isso acaba incomodando. Na estrada ele vai bem, principalmente depois de embalado, mas você precisa ficar atento com a autonomia, porque não é na estrada que ele entrega os melhores números de consumo. Na estrada ele não consegue usar tanto o motor elétrico e consome mais, e o tanque de combustível é pequeno, tem apenas 36 litros. Isso acaba te obrigando, dependendo do tamanho da viagem, a parar mais para abastecer. Já a suspensão tem um acerto bem equilibrado, transmite bastante segurança, mas também com essa característica, né, alinhada com a proposta do carro, de transmitir bastante conforto aqui dentro. Ele tem um rodar macio e mais silencioso, a não ser, claro, quando você acelera muito fundo. Aqui dentro, tudo a ver com um carro mais refinado, mais luxuoso, com muito couro no acabamento. Neste caso, que é a versão topo, ainda traz esse acabamento aí com muitas partes em branco, né, bancos no painel, o que dá um ar de carro premium para o Corolla Cross. Agora, ele traz toda a conectividade que a gente espera também, com uma boa tela multimídia, com Apple CarPlay
e Android Auto, né, é possível fazer o espelhamento sem fio. O painel de instrumentos é quase todo digital e apenas ponteiros analógicos aqui para combustível, temperatura do motor e da carga da bateria. E como eu estou andando aqui com a versão topo de linha do Corolla Cross, pode contar que ele oferece um pacotão de itens de segurança, com vários recursos de assistência à condução. Ele tem controlador de velocidade adaptativo, alerta de colisão frontal com frenagem de emergência, que reconhece pedestres e ciclistas, alerta de saída de faixa que corrige o volante, assistente de ponto cego. Tudo isso está dentro do Toyota Safety Sense e que é item de série em todas as versões do Corolla Cross. Então, repassando mais uma vez, Corolla Cross 2024 segue igual no conteúdo e no visual, mas isso não é um problema. Ele segue como o segundo mais vendido do seu segmento, atrás apenas do líder Jeep Compass. Agora em 2023, dá para dizer que ele vem fazendo aí uma aproximação mais consistente, né, do modelo da Jeep, principalmente por causa dos problemas mecânicos aí que o Compass vem sofrendo. E nesse caso aqui, como todo Toyota, o Corolla Cross tem muita confiabilidade mecânica e isso faz muita diferença. Chegou a hora de fazermos o primeiro intervalo. Segura aí que voltamos rápido. Até já! Estamos de volta com o Band Motores, hoje com um programa especial com as melhores matérias apresentadas em 2023. E você sabe que aqui falamos também sobre técnica, sobre manutenção. E agora tem um tema aí que foi sugestão de um telespectador. Amortecedor é tudo igual? E na sequência tem um carro turbinado. O amortecedor, um dos componentes mais importantes do sistema de suspensão, mas para muitos ainda resta uma dúvida. Afinal, amortecedor é tudo igual? Como sabemos, as molas são as responsáveis por absorver o movimento da carroceria quando o veículo está em movimento. Mas para que tudo corra bem, elas dependem do trabalho do amortecedor, componente projetado para reduzir as oscilações da mola quando o veículo passa por ondulações na pista. Isso significa que sem ele, a situação seria bem diferente. Ficaria comprometida a dirigibilidade do veículo, né? Então você perderia a estabilidade em reta, em curva, né? Porque o pneu ficaria quicando contra o solo e aí você teria um prejuízo muito grande na estabilidade direcional do veículo. Embora seu conceito original siga praticamente o mesmo, assim como os carros, o amortecedor também evoluiu. Basicamente, temos dois tipos, o convencional e o amortecedor pressurizado. O amortecedor convencional, ele é bitubular, tá certo? Ele vai ter fluido hidráulico e um espaço reservado na câmara externa com oxigênio sem pressurização. Esse fluido hidráulico, quando ele passa pelas válvulas de tração e compressão, cria carga, né, de tração, que seria abrindo o amortecedor, e de compressão, que seria fechando o amortecedor. A estrutura do amortecedor pressurizado, tá, ela é similar ao amortecedor convencional. O que vai ter de diferença é que no tubo reservatório tem um espaço ali que é preenchido com gás nitrogênio pressurizado. Isso vai te dar uma vantagem em termos de performance, né? Principalmente quando você está em alta frequência, ou seja, passando em paralelepípedo, em costelinha de vaca, onde você tem uma alta velocidade de deslocamento do amortecedor. Então ele evita a formação de bolhas de ar dentro do amortecedor. Isso dá um resultado em performance melhor. Há muitos anos atrás, alguns veículos tinham pressurizado, outros não. Mas de décadas para cá, todos eles já saem de fábrica com pressurizado. E assim como todos os componentes do conjunto de suspensão, é muito importante cuidar dos amortecedores. É uma questão de segurança, já que eles têm influência direta na dinâmica do carro.
Então fique atento àquelas situações bem comuns e que podem indicar que os amortecedores estão perdendo a eficiência. Você percebe a perda de vida útil em termos de dirigibilidade e estabilidade do veículo, né? Você nota que a roda fica quicando contra o solo. Você percebe um desgaste irregular da banda de rodagem, o pneu fica escamado, tá? E você andando com o veículo em reta, em curvas principalmente, você percebe, né, uma perda de estabilidade direcional do veículo. Hoje eu tenho aqui comigo um carro cheio de estilo, Citroën C4 Cactus. Ele é vendido aqui no Brasil desde 2016 e se você observa bem, sabe que ele não mudou de lá para cá, mantém o mesmo desenho aí e bem chamativo. Agora o legal é que esta versão aqui traz um dos seus pontos fortes, o motor 1.6 Turbo Flex, o THP. Vamos dar uma conferida nele? Dá para dizer que o C4 Cactus é um carro aí que vem ajudando a Citroën a melhorar a sua imagem aqui no Brasil, né, nos últimos anos. Isso porque ele é um modelo moderno, aí tem um visual mais arrojado, com linhas mais quadradas, ele aparenta ser mais largo do que é. E é um carro bem construído, agrada bastante quem tem um desses na garagem. E apesar de vender menos do que merece, é um modelo bastante visto nas ruas. Na linha 2024 tem pequenos ajustes. No visual externo, confere aí comigo, ele passou a contar com novas rodas que podem ser de 16 ou 17 polegadas. E esse tom laranja em volta dos faróis de neblina, nos air bumps laterais e também nos adesivos da coluna C. Agora, quando você vem para o lado de dentro, essa lista aí de mudanças da linha do C4 2024 é um pouquinho mais generosa. Então vamos lá. Começa pelos bancos, né, que ganharam um novo desenho, novos revestimentos, nesse caso aqui com acabamento que imita o couro. Agora o legal mesmo é que ele ganhou uma nova tela multimídia de 10 polegadas com comandos por toque, tem Apple CarPlay e Android Auto sem fio. E depois, porque ganhou um bom reforço nas entradas aqui para você carregar o seu smartphone. Mais 3 entradas USB, uma aqui no painel frontal, outra aqui entre os bancos e outra terceira atrás para os passageiros. E também um carregador de celular por indução aqui no console central. E uma outra novidade é isso aqui, ó. Você tem um apoio de braço móvel para poder ajustar aqui para quando você estiver dirigindo. Então veja aqui eu sentado atrás com o banco do motorista posicionado para mim, eu meço 1,76 de altura, como pediram para sempre eu lembrar, né, de mencionar isso. Tem um espaço bom aqui para as minhas pernas e para a cabeça, e a angulação aqui do encosto é boa também. Agora, claro, isso compromete um pouquinho o porta-malas, né, que tem 320 litros de capacidade, mas é um tamanho justo para a proposta desse carro. Mas aqui o que interessa é que 2 adultos viajam com conforto, sim, a não ser um terceiro aqui no meio, por causa do túnel central, que é um pouquinho elevado. Depois que você vai andar com o C4 Cactus, repassa também aquela boa entrega de um carro de passeio, né? Ele tem um acerto bem feito da suspensão, que é um pouquinho firme, mas o foco aqui é entregar conforto. Na média, ele anda muito macio e com essa característica, né, de proposta também de ser um SUV, então ele é um pouquinho mais alto, você percebe bem essa altura aqui ao volante. Mas depois que a gente coloca esse carro em movimento, em especial esta versão aqui que é equipada com o motor THP, né, o 1.6 Turbo Flex da Citroën, que também equipa alguns modelos da Peugeot, tem 173 cavalos de potência. É bastante força para esse carro, para a proposta dele. Agora com uma característica, ele anda de forma mais progressiva, ele responde forte, sim, muito rápido, mas sempre com uma aceleração progressiva, nenhum tranco aqui a ponto de assustar quem está do seu lado quando você pisa fundo no acelerador. Tem a favor dele uma boa transmissão automática de 6 velocidades, também bem calibrada
para contribuir aí com a eficiência energética, o baixo consumo de combustível. Isso significa que em condições normais a transmissão trabalha aí jogando marchas altas para manter a rotação baixa. Agora, se você quiser alterar aí esse comportamento, esse temperamento aí do motor, ele tem 3 modos de condução, né? Um deles é o Sport. Só falta mesmo umas aletas aqui atrás do volante para trocas manuais, mas você pode fazer isso pela alavanca do câmbio. Mais uma característica que vale repassar aqui, principalmente para quem está de olho no C4 Cactus. Essa é uma característica dele desde que chegou aqui. É um modelo bem servido de itens de segurança. Um bom exemplo é o recurso Grip Control, que você aciona por um botão giratório aqui no painel frontal e que atua basicamente nos controles eletrônicos de tração e estabilidade para te ajudar aí distribuindo força na tração quando você encara um piso escorregadio, uma lama. Bem longe aí, mas ele funciona quase como uma tração integral. Esta linha 2024 do C4 Cactus chegou em julho passado e junto com ela veio também uma redução na tabela de preços, o que deu uma boa força aí para esse carro. Em setembro passado ele ganhou mais uma versão, uma edição especial, a Noir, que traz tudo que tem nessa versão aqui, mas com todos os acabamentos escurecidos. Agora na prática ele segue muito interessante, mas não deve passar por nenhuma grande mudança, nem agora, nem a longo prazo. A preocupação da Citroën nesse momento é com o novo C3 Aircross, que chega na virada do mês, mas isso a gente fala em outra matéria. Agora vamos fazer mais um rápido intervalo, mas segura aí, porque na volta vamos falar um pouco da história desse modelo aqui, o Volkswagen SP2. Estamos de volta com o Band Motores aqui pela Band+. Você sabe que pode falar diretamente com a gente aqui, com a equipe do Band Motores, comigo, indo até lá o meu Instagram, anote aí, bene.gomes.tv. Deixa seu recado, deixa o seu comentário e aproveita também para curtir lá as outras informações que eu posto lá semanalmente, combinado? E não esquece, eu estou também no YouTube, o meu canal é o Bene Gomes TV, com muito vídeo legal toda semana. Aliás, falando do Instagram, foi lá que vieram alguns comentários sobre a matéria dos 50 anos do SP2, o Volkswagen SP2, que foi produzido aqui no Brasil. Por isso, hoje, ele está de volta. Aproveite! Exatamente no dia 22 de junho de 1972, a Volkswagen do Brasil colocou nas ruas o seu primeiro esportivo brasileiro, o SP2. Ele nasceu, na verdade, como SP1, com motor menor, 1.6 de 65 cavalos, mas ganhou fama mesmo com o SP2 e o seu motor 1.7 de 75 cavalos de potência. Um projeto realizado por uma equipe formada somente por brasileiros, entre eles José Vicente Novita Martins, o Jota, o designer responsável pelo desenho final do modelo SP. Eu procurei desenhar o carro bastante baixo e com o vidro muito inclinado. Saiu do jeito que eu queria, eu brigava muito. Nossa, mãe. Um modelo único para a época, indiscutivelmente, e que hoje segue reconhecido por seu estilo próprio. Em primeiro lugar, né, motor traseiro, tem um capô bem longo, né, então você naturalmente espera que com o capô longo o motor vai estar lá dentro, e ele não está. É um espaço para bagagem. Principalmente o desenho da traseira é uma coisa espetacular. E tem ainda a lateral muito característica do SP2, com essa faixa refletiva que sai da dianteira, percorre toda a lateral do carro até chegar às lanternas, formando um desenho único, pois neste ponto aqui temos história.
Aqui deveria, originalmente, pelo desenho inicial, ser a entrada de ar de refrigeração do motor do SP2. Mas aí veio a interferência da engenharia e pediu essa alteração e foi aplicado essa nova entrada de ar aqui para ser mais eficiente. Um cuidado necessário e que, no final das contas, garantiria outra marca registrada para o SP2. Ao mesmo tempo que você precisa harmonizá-la com o vidro do carro, né? É um elemento funcional. Ela tem que estar ali para permitir que o ar entre, resfrie o motor, mas ao mesmo tempo virou um elemento muito icônico do carro, né? Você bate o olho e fala, aqui é a entrada de ar do SP2. Bem, depois de analisar todos esses elementos do desenho externo, o que esperar ao ir para dentro do SP2? Sim, temos mais dose de arrojo e uma proposta diferente do que se via na época. É um esportivo aparentemente simples, né? Um projeto simples, mas que aqui no interior também trouxe importantes inovações. Exemplos, esse é o primeiro modelo Volkswagen nacional a trazer um painel em peça única com acabamento em plástico e borracha. E depois a característica geral aqui era de um carro de luxo, com detalhes em madeira aqui no freio de estacionamento, na alavanca de câmbio, acabamento em couro nos bancos. E olha, aí partindo já para a questão da segurança, inovação aqui, ó, com encosto de cabeça. E mais, hein? O painel de instrumentos também era bastante avançado, com direito a marcador de temperatura do óleo, amperímetro e relógio. Hoje a gente tem novos produtos, novos projetos, a gente está desenvolvendo alta tecnologia nos nossos carros. E quando a gente volta e remete à história do automobilismo, a gente olha que vários itens, várias definições de veículos surgiram com esses carros. E hoje a gente ainda usa certas teorias, certos conceitos dessa época e aplica no carro mais moderno. É muito importante. É o carro, acho que mais importante que já foi desenhado no estúdio, já foi considerado no exterior o carro mais bonito já feito pela marca. Infelizmente não atingiu outros mercados, mas pra gente é um ícone. Em primeiro lugar, trouxe muito orgulho pro time, né? Ter feito um carro completamente diferente dos padrões e um segmento muito único de 2 lugares. Eu acho que mostra também que o time brasileiro é bastante eclético, bastante criativo, né? Em cima de uma plataforma relativamente simples. Conseguiu-se uma arquitetura de carro esportivo totalmente inesperada para o que tinha embaixo, né? Então acho que isso é um carimbo nosso dos designers brasileiros, principalmente da Volkswagen, né? Conseguir fazer muita coisa com relativamente pouco, tecnicamente falando. Temos muitos motivos de orgulho mesmo. Não por acaso, o modelo é hoje muito valorizado aqui e também nos Estados Unidos e Europa. E vai se tornando cada vez mais raro. Tá aí uma bela história, uma merecida comemoração pelos 50 anos do Volkswagen SP2. Um modelo que é referência, como a gente contou aí na matéria, até hoje aqui no Brasil e em todo o mundo. E como eu disse, ele foi muito comentado, né? Essa matéria foi muito comentada aqui. Então aproveite, vai lá no meu Instagram, bene.gomes.tv e manda o seu recado também. E é falando de SP2 que o Band Motores especial de hoje chega ao final. Eu conto muito com a sua participação aqui na próxima semana. Obrigado por sua companhia. Nos vemos até lá. Um grande abraço. Tchau!